Boa tarde, bom dia, boa noite todo mundo. Tô iniciando esse vídeo aqui, mais um daqueles vídeos que 16 minutos de vídeo, mas provavelmente vou ter que gravar 3, 4 vídeos para desmentir mentira por mentira, falsidade por falsidade. Se bem que aqui não tem muitas ideias jogadas, mas são poucas ideias. Mas é importante ficar claro que eu estou fazendo essa análise, de novo, daquele aspecto da heurística, das falhas de conceitos, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, a Igreja Católica e a gente analisa a Igreja Católica nos indivíduos, nos diversos, não digo movimentos, mas nos diversos grupelhos, às vezes, por assim dizer. Às vezes pessoas que defendem ideias que já foi anatematizada antes do protestantismo, por exemplo. Então, é uma coisa, a gente trata esses grupelhos, a gente trata essas pessoas, esses indivíduos dentro da Igreja Católica no mesmo nível que a gente trata denominações protestantes inteiras. Porque é adequado a gente analisar indivíduos dentro da igreja, dentro do mesmo prisma do, sei lá, do protestantismo como um todo? Não. Mas e dentro da ideia de seitas, de denominações protestantes inteiras, é adequado a gente fazer essa análise? Aí é adequado. Por quê? Porque a própria organização, se é que se possa chamar isso de organização, eu entendo justamente como a definição da falta de organização ou da desorganização dos protestantes é dessa forma. No que nós temos indivíduos na Igreja Católica, no mesmo patamar dentro do protestantismo, nós temos seitas, nós temos ministérios, que eles chamam de ministérios, nós temos as placas, as denominações. Então, nós temos que analisar essas falas do professor Olavo nessa forma, porque senão vai dar a impressão de que ele assumiu uma premissa falsa. Olha só. Pergunta, você está falando dos católicos farsantes e os protestantes. Você tem, bom, aí, minha filha, o negócio fica enormemente grave, porque pelo menos a farsa católica é mais ou menos uniforme. Você vê certas reações uniformes em todos os grupos. Agora, a farsa protestante é enormemente variada, cada um inventa a sua. Né? E, mais ainda, eu acredito, os protestantes que estão me ouvindo aqui, me desculpem, mas essa é uma realidade histórica. Não é possível que no fundo da alma protestante não tenha um pouquinho de arrependimento ou pena pela ruptura da igreja. Ou seja, o próprio Lutero mostrou isso quando ele, no fim da vida, ele confessou: a igreja que eu fiz é pior do que a anterior. Então, quando ele diz isso, ele está mostrando arrependimento. Quer dizer, eu destruí algo que não era para destruir. Era a mesma coisa que reconhecer, teria sido melhor reformar a igreja de dentro da igreja em vez de criar uma outra. Né? Então, este arrependimento imita o fenômeno que foi estudado no Brasil, num contexto como... Antes dele falar dessa parte aí, do fenômeno e tal, é interessante colocar aqui o seguinte: ele faz aquela velha questão que o católico tem, que o catolicismo ele é procedimental. Né? E aí ele fala: olha, a farsa protestante é um problema, porque cada um é de um jeito. Né? Eu não sei o que passa. Aqui ele vai mudar totalmente do foco do assunto. Na Igreja Católica, é o que eu falei, a impressão que dá é que o Olavo de Carvalho aceitou ali uma premissa falsa, de que existe uma farsa, de que a Igreja Católica é uma farsa, por assim dizer. Mas o protestantismo é uma farsa ainda pior. Não foi isso que ele quis dizer. Foi que existe dentro da igreja, é evidente, farsantes, como existe em qualquer lugar. Existem pessoas ruins. A gente analisa ali uma teologia da libertação, depois os modernismos secularistas, os
americanistas, aquelas pessoas que reinterpretam a fé totalmente de uma forma errada, com viés não religioso, por assim dizer. Ocorre que, dentro do catolicismo, o professor Olavo assume que existem pessoas que são realmente farsantes, esses grupelhos são realmente de farsantes. No entanto, dentro do protestantismo é muito maior, porque existem seitas todas, existem grupos todos, existem denominações inteiras que são de farsantes. Então, o Olavo de Carvalho não está assumindo que a Igreja Católica é uma farsa ou que exista farsa dentro da Igreja. Existem farsantes. No entanto, temos que admitir, temos que aceitar, temos que reconhecer que dentro da Igreja Católica, aqueles que são os farsantes, eles estão justamente se afastando do ensinamento da Igreja. E aqueles que são farsantes dentro do protestantismo, às vezes são os mais fiéis dentro da denominação dele, inclusive são os mais piedosos justamente por causa dessa farsa. Então nós temos que colocar as coisas dentro dos devidos... cada coisa na sua devida caixa. Quando estamos falando de farsantes dentro da Igreja Católica, nós estamos falando de pessoas, de atitudes de pessoas, e eu não vou falar que eu sou um exemplo bom, não, às vezes eu sou farsante também, às vezes eu preciso de um puxão de orelha, né? Inclusive esses estudos que eu faço comparando catolicismo com judaísmo, para mim é uma porta escancarada para eu cair em heresia. Coisa que eu mais quero é que alguém apareça e me dê um tapa na cara e fale: acorda para cuspir, acorda para a vida, você está falando besteira. Então, às vezes é necessário ter alguém ali que puxa a orelha realmente. Mas dentro do catolicismo isso não existe. A igreja é o fiel depositário da fé. Mas vamos analisar o que ele fala ali agora sobre a igreja. E não tem nada a ver o que ele vai falar agora com o que o Olavo de Carvalho falou. Vamos partir por esse pressuposto. Isso é verdade. Agora, isso é um pressuposto dentro do catolicismo que é errado. É o seguinte, o pressuposto católico é que se você cumpre o ritual, você já está perto de Deus. E esse é um dos problemas, né? As coisas se tornaram procedimentais, ritualísticas. E Cristo quebra essa lógica. Essa lógica está presente no Antigo Testamento, né? As pessoas acreditavam que por sacrificar já estavam perdoadas. E mantinham uma vida totalmente problemática, né? Totalmente pecaminosa. Mas por cumprir o rito, eles achavam que estava tudo certo, né? É exatamente o oposto. É exatamente o oposto disso. É o protestantismo que fala que pode ter pecado, pode ter uma vida errada, no entanto, se tiver fé vai ser salvo, do que o católico. O católico é exatamente o oposto desse espantalho que ele está falando. Porque existe uma coisa dentro dos sacramentos, que ele não falou aí, que é disposição. A pessoa tem que ter disposição para receber o sacramento. E se ela não tiver essa disposição, que cada sacramento tem uma disposição própria para recebê-lo, por exemplo, acho que ele está falando aí da confissão da Eucaristia. Para você se confessar, você tem que fazer o firme propósito de não mais pecar. Se você vive em pecado, se você está numa situação, sei lá, imagina que você é um ator de filme pornô. Tá, você quer confessar seus pecados para comungar. Você vai deixar de ser? A partir de hoje você não vai mais ser? Não, eu tenho já a filmagem marcada para semana que vem. Eu tenho que ir semana que vem fazer filmagem. Mas estou querendo confessar agora para eu comungar no final de semana. Essa pessoa pode confessar? Não. A disposição para receber o sacramento da confissão é essa, fazer o firme propósito de não mais pecar. Se você está convivendo com outra pessoa, tanto um casal, homem e mulher, quanto dois homens ou duas mulheres, convivendo como se fossem casados, mas não o são,
Você pode confessar seus pecados? Não, não pode. Por quê? Porque você tem que ter disposição para receber o sacramento. Então, essa que é a diferença do católico e do protestante. O católico precisa ter a disposição, precisa ter uma característica intrínseca dele, uma característica do católico para receber os sacramentos. Uma característica de comportamento, de vida, de mudança, um compromisso de mudança de vida. E os protestantes não têm. Por quê? Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura, solus Deus glória. Cadê a mudança de vida no protestantismo? Cadê a conversão dentro do protestantismo? Onde que está? Se tem esses 5 solas, cadê a conversão, mudança de vida? Não tem. Por isso que Lutero falava, pecca fortiter set fortius fide. Ah, mas ele estava consolando Melancton porque ele estava reclamando que pecava muito e que queria parar de pecar. Foi um consolo. Isso não é conselho que se dê? Isso não é um conselho que se dê. Se estava consolando a fragilidade de Melancton, ele podia, sei lá, fuja das ocasiões de pecado, oração contemplativa, reze mais, fuja das ocasiões de pecado, cerque-se de pessoas santas, cerque-se de pessoas que possam te ajudar nessa caminhada para a santidade. Não, pec fortite sed fortius fide, et gaudium in Cristo. Isso não é conselho que se dê para ninguém. Então, é exatamente o oposto do que o nosso amigo está falando. Para você confessar, para você participar do rito, do procedimento, você tem que ter disposição para isso. E essa disposição é o quê? É o pontapé inicial para a mudança de vida. Então quer dizer que eu preciso me converter realmente para receber o sacramento? Não, a conversão é um processo. Você não vai confessar a Deus como teu Salvador uma vez na tua vida e você está salvo para sempre. A conversão é todo dia. Você se converteu? Não, não existe ninguém convertido. Existe uma pessoa que está no processo de conversão sempre. E essa conversão é sempre um processo. A pessoa é santa, não peca, faz obras de caridade, então ela é convertida. Basta ela se descuidar um pouco das orações, da contemplação, da meditação, dos sacramentos, que ela vai cair. É os sacramentos que segura essa conversão. Então, para você se aproximar dos sacramentos, você tem que ter uma mudança de vida, você tem que ter essa disposição e ao mesmo tempo que os sacramentos te sustentam na caminhada para a sua salvação eterna. A Igreja Católica Romana, ela entende que por cumprir os sacramentos você está perto de Deus. Né? Esse é o problema. Né? Porque não há uma mudança de vida e Cristo mostra que tem que haver uma mudança de vida. Né? Então é interessante que ele coloca assim, olha, tem farsa para todos os lados. A vida religiosa é meio hipócrita. Né? Mas ele faz a distinção, olha, o protestante é pior, porque o catolicismo tem um procedimento, a gente sabe. Está errado, é o que eu falei, essa visão aqui é o erro. Não existe farsa em todos os lados. Existem farsantes em todos os lugares. Mas na Igreja Católica os farsantes são considerados hereges, cismáticos e apóstatas, e na Igreja Evangélica são considerados pastores, bispos e fundadores de novas denominações. Sabe o que vai acontecer, a gente sabe onde que vai dar. Mas espiritualmente, a farsa protestante e a farsa católica dá no mesmo. Se você tem algo externo, é o que Cristo chama de sepulcros caiados. Espera lá, agora vamos lá. Não é o mesmo de jeito nenhum. Você está querendo nivelar o catolicismo por baixo. Está errado. Vamos ver os teus fundamentos, teus argumentos.
mas só que essa conversa de dar no mesmo, é a mesma coisa, é um papo para católico. É um papo para tentar converter católico. É uma conversa para tentar seduzir os católicos, porque a Igreja Católica é severa demais, então já que é tudo a mesma coisa, eu vou atrás de uma igreja que seja mais liberal. Eu vou atrás de uma portinha aí em que eu me identifique com as músicas que eles cantam. Né? Aí o católico entre aspas, se converte, mas na verdade apostata da fé católica. Por quê? Por causa do gosto musical, por causa dos cultos mais animados. Agora, uma verdadeira mudança de vida e uma verdadeira meditação, contemplação, estudo, é de lá pra cá que vem, né? Então, temos isso daí. Ou seja, tá morto mesmo, só tem uma maquiagem, uma beleza que guarda a morte, guarda o que é a morte espiritual. No fundo é isso. E aí, com todo respeito ao professor, o catolicismo chega a ser pior, né? Porque o catolicismo prega isso, né? A doutrina oficial do catolicismo é que se você cumpre o sacramento, tá tudo certo. Aí o cara fala com ares de autoridade sobre um assunto que ele não entende. Tá vendo? Esse que é o problema. Existe uma ignorância que a gente perdoa. Eu sou totalmente ignorante em vários assuntos. Engenharia, química, que mais? Mecânica, física quântica. Eu sou perfeito ignorante em diversos assuntos. Mas eu não fico falando com ares de autoridade sobre isso. Você não vai me ver falando que física quântica é certa ou errada, que física quântica é isso ou aquilo. Não vou ficar falando que, sei lá, sobre mecânica. O carro está fazendo tal barulho, então eu acho que é esse o problema. Eu não faço ideia, meu carro está com um barulho estranho lá quando engata a segunda marcha, eu não sei o que é. Eu sou ignorante sobre o assunto. Sim, sou. Mas temos que ter a humildade de assumir isso. A doutrina oficial da igreja não é essa. A doutrina social da igreja é que você precisa, primeiro, mudar de vida para depois receber o sacramento. Você, primeiro, precisa ter a disposição para receber os sacramentos, aí depois você recebe o sacramento. Como uma espécie de lavagem, uma espécie de purificação do teu pecado, para você poder voltar a fazer parte da igreja. O pecado mortal tira de nós toda a graça dada pelo batismo. Então nós precisamos receber de novo um batismo, que na verdade não é um batismo, é a absolvição dos pecados. E pela absolvição dos pecados, nós fazemos parte de novo da igreja e podemos comungar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a doutrina da igreja. Mas não é para uma pessoa que está em segunda união, com um ex-marido ou ex-esposa vivo, não é para um ator de filme pornô, não é para um corrupto, não é para uma pessoa que não tenha esse compromisso de não mais pecar. Entendido? Essa que é a diferença do catolicismo para o protestantismo. Exige uma mudança de vida, sim. O protestantismo não, basta ter fé. Não importa o que você está dizendo. Isso é um problema. Né? A graça não alcança esse tipo de coisa. Deus, ele opera em nós uma mudança de vida. Isso é a metanoia, a mudança da mente. Que é a palavra grega para conversão, né? Metanoia. Né? Tá? Então vamos continuar, que ainda tem algumas coisas interessantes aí. Aí eu pergunto, onde é que está a metanoia no protestantismo? Cadê a mudança de vida no protestantismo? O que é essa mudança de vida no protestantismo? Se eles falam que nem precisam fazer obras de caridade. Fazer caridade, fazer obras? Não precisa, basta ter fé. Cadê a mudança de vida? O que é essa mudança de vida?
essa mudança de vida é não mais pecar, é ser santo, a Igreja Católica prega que é. Isso daí é a mudança de vida para a Igreja Católica. É não mais pecar, realizar obras boas, obras de caridade e participar dos sacramentos. E para o protestantismo é o quê? Ter fé, só. Mas você traz sua esposa, você bate na sua esposa, você fala palavrão e é diácono da igreja deles. Por quê? Porque ele dá uma oferta maior lá quando passa a sacolinha. Ah, e outra coisa, ele fala que Lutero vai dizer que criou algo pior do que a antiga. É importante lembrar que qualquer um que estudou a história lembra que Lutero tentou reformar a igreja, né? Quando ele fixa as 12 teses, as 95 teses, perdão, quando ele fixa ali as 95 teses, ele está chamando os doutores para o debate. Né? Aquilo é uma prática, né, do mundo antigo, fixar ali as suas teses. No antigo não, né? É do mundo antigo, mas perdura até o mundo medieval. Ele está chamando as pessoas para o debate. Ele tentou reformar de dentro. Uma vez que ele foi rejeitado, ele fundou uma segunda igreja. Ele não tentou reformar a igreja a partir de dentro. Ele pregou as 95 teses dele, concordando com o Papa. Inclusive, ele concordava muito com o Papa, mas ele meio que tentava esvaziar a autoridade, uma autoridade mais espiritual do Papa, e colocá-lo apenas como uma espécie de gerente, de político dentro da igreja, que ele só poderia, por exemplo, levantar aquelas penas que ele mesmo deu aquele perdão lá das indulgências, das indulgências. Ele só poderia levantar as penas que ele mesmo aplicou. E se ele não aplicou algumas penas, por exemplo, as almas do purgatório lá, não, ele não tem poder de tirar a alma do purgatório. As indulgências não têm poder de tirar as almas do purgatório. Era essa a questão que Lutero levantou. Mas seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências. Então, até aí o Lutero concordava com as indulgências. Está lá, nas 95 teses de Lutero. Pode pesquisar que você vai achar isso aí. No entanto, para falar sobre a Igreja Nacional Alemã, nós temos que falar do nacionalismo alemão. Existiu o nacionalismo alemão, existiu um nacionalismo lá na Itália, inclusive teve Maquiavel lá como um dos grandes pensadores, mas não teve muita influência não, até porque se fosse para algum governante aplicar aquilo que Maquiavel ensinou, o primeiro que deveria morrer seria o próprio Maquiavel. Teve nacionalismo, se não me engano, lá na Dinamarca, teve vários movimentos nacionalistas aí. O movimento nacionalista alemão, assim como o movimento nacionalista lá da Inglaterra, eles queriam uma igreja nacional. Eles queriam uma igreja que, da forma como ensinava ali o Wycliffe. Por que o Wycliffe só é mencionado muito por cima ali pelos protestantes como uma espécie de herói, mas ninguém ensina o que o Wycliffe ensinava? Porque se você aprender um pouco mais sobre o Wycliffe, você vai ver que o que ele ensinava é que o rei pode julgar a igreja e a igreja não pode nem recorrer das decisões do juiz. Do juiz não, do rei. Agora a igreja não tem poder nenhum sobre o rei. A igreja não pode, a igreja deve ser submissa ao rei. É isso aí que o Wycliffe ensinava. Aí o que aconteceu? Reforma protestante, o cisma lá dos ingleses. Aí os ingleses ficaram muito próximos da Igreja Católica no aspecto doutrinal, no aspecto litúrgico, tanto que eles não queriam uma reforma, eles queriam simplesmente uma igreja nacional. Aí eles têm igreja nacional, o que vai continuar? Vão continuar com a missa, vão continuar com tudo mais, com a Eucaristia, vão
continuar rezando pelas almas do purgatório, vamos continuar rezando, pedindo a intercessão dos santos, dos mártires. E assim eles continuaram. E continuam até hoje, de certa forma. Tá acabando já, vamos ver. 25 mais 5 minutinhos. Então, para você entender a reforma protestante, você tem que entender o nacionalismo alemão. Você tem que entender que não foi um movimento eclesiástico, mas foi um movimento político. E ele se aliou com o rei, com os reis, com os nobres alemães, assim como Calvino se aliou com os nobres, com os reis lá da Suíça, assim como teve o mesmo movimento lá na Inglaterra. Então todos isso daí são formações de estados nacionalistas, e eles queriam ter uma igreja para chamar de sua. Para quê? Para que o Papa não ficasse questionando as atitudes dele. Mas ter ali o bispo de Canterbury lá na Inglaterra, que é como se fosse acho que é Canterbury, se eu não me engano, que é o Papa deles lá o sumo pontífice lá da igreja inglesa, ter ele como uma espécie de ministro do rei. Ter ali, imagina a igreja russa lá, a igreja ortodoxa russa, ter lá o patriarca como uma espécie de, como diz o Papa Francisco acabou de falar, né, coroinha do Putin. É isso que eles estão querendo, que eles estavam querendo com essas igrejas nacionais. Então essa história de que é reformar a igreja de dentro, quem reformou a igreja de dentro foi São Francisco de Assis. Ele que foi um verdadeiro reformador da igreja. Eu não sei se essa fala do Lutero é real, né? Eu nunca ouvi falar essa fala, nunca li nenhum comentário sobre isso, né? Então fica o dito por um dito. Não sei se ela tem se essa fala dele, né, do professor Olavo de Carvalho, tem algum registro do Lutero, ele tem escrito isso, se for uma fala, se existe alguma veracidade histórica nessa fala, tá? Eu não sei. Se alguém souber, coloca nos comentários aí, tá? Beleza? Vou voltar aqui. Vamos continuar. Completamente diferente pelo Luiz Martins num livro clássico chamado O Patriarca e o Bacharel, onde ele mostra que a geração dos republicanos tinha uma espécie de complexo, né, de culpa pela morte do pai, a morte do imperador, né? Então, mataram o pai, então naturalmente criou um sintoma freudiano de culpa mal confessada. Então essa culpa mal confessada existe dentro da alma protestante e ela explica os excessos de moralismo protestante. Né? Por exemplo, essa coisa de você forçar um sujeito a confessar os seus pecados perante a comunidade, eu digo, mas isso é um negócio tão brutal, tão brutal. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, ele está comparando, né, a ruptura do cristianismo, né, com a ruptura com o Império, né, na época da República no Brasil do século XIX, né, em 1889, quando foi proclamada a República, né, ele se voltou e comenta essa questão, né, que o republicano ele é um camarada assim mal resolvido, quer dizer que o protestante é um sujeito mal resolvido nesse sentido. De novo, né, respeitosamente, ele está explicando um fenômeno que vem lá dos puritanos e tal, dentro do protestantismo, que não decorre desse suposto, né, problema aí mal resolvido. Não. Né? Quem conhece a história do protestantismo sabe que esse excesso de moralismo vem exatamente precedente de transformação de vida. Aí ele está fazendo propaganda. Isso daí é propaganda. A Inglaterra viveu lá 100 anos, o período vitoriano, foi um período inclusive de muita putaria generalizada na sociedade lá. E os puritanos, claro que vem lá desde o 1580, 1590 ali, mas os puritanos começaram a ter meio que alguns excessos, inclusive, vamos falar a verdade, whisky é escocês, país protestante, sempre foi um excelente fabricante de whisky, sempre foram um grande consumidor de whisky. Cerveja, Alemanha, muita tradição na fabricação de cerveja.
Tem uma cervejaria alemã, Hofbrauhaus, que vai completar 1000 anos agora em 2040. Cervejaria mais antiga do mundo. E ela é uma estatal alemã. Mas os alemães sempre foram muito bons, muito tradicionais. A lei da cerveja de pureza é uma lei de pureza alemã. Só água, malte de cevada e lúpulo. E levedura, né, no caso. Só isso pode ter na cerveja. Água, malte de cevada, lúpulo e a levedura. Não pode ter mais nada. Então, isso daí é uma lei alemã. E por que os protestantes vêm e falam que não pode beber, que não pode beber? É essa culpa mal confessada. Os protestantes sempre tiveram muita tradição no consumo e na produção de bebida alcoólica. No entanto, por causa dessa culpa mal confessada que o professor lá está falando, não, a mulher faz a ligadura das trompas, mas não corta o cabelo. Por quê? Porque é pecado. Aí a mulher faz aborto, 3, 4 abortos já durante a vida dela, vai ser salva do mesmo jeito, mas não raspa a axila porque vai pro inferno. Aí a mulher, ou o homem no caso, trai a esposa, mas como ele tem fé, ele raspa a barba, porque deixar a barba crescer é pecado, pode deixar só o bigode. Por quê? Porque o pastor deixa, então ele também pode. Então, sabe, gente, são fatos como esse que me fazem perceber que existem pessoas aí que estão falando com áreas de autoridade, com áreas de conhecimento, de uma coisa que eles não sabem o que é. Como é que você vai falar que basta cumprir o rito para você ser salvo? Será que o sacramento da confissão vai alcançar você que é protestante? Será que se o protestante for lá confessar e comungar, ele vai ser salvo? Ele está comungando a própria condenação. Então, é isso que eu tinha para hoje. E vai vir mais vídeo por aí comentando sobre esse vídeo. Até mais. Como é que desliga isso agora, meu Deus?